Olá, graça e paz, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês neste momento e para sempre. Muito bem, meus irmãos, essa é uma pergunta muito séria, né? Que todos vão acreditar, claro, todos aqueles que estão em uma igreja qualquer, né? Acreditam que estão na igreja verdadeira de Deus, né? Certo? Então aqui a pergunta e o tema desse vídeo é: você está na igreja verdadeira de Deus? Como podemos saber qual que é a igreja verdadeira de Deus? Todos estão seguindo, pelo menos o cristianismo, né? Estão seguindo a mesma Bíblia, mas com interpretações diferentes, pensamentos diferentes, seguindo o mesmo Deus, o mesmo Cristo, os mesmos ensinamentos deixados na palavra de Deus. Mas sabemos nós, meus irmãos, sabemos nós, à luz da palavra de Deus, que muitas dessas igrejas, entre aspas, elas não estão representando o reino de Deus, tá? Muitas dessas igrejas, infelizmente, se você acha que você está na igreja verdadeira de Deus, é bom, meu irmão, que você repense um pouco, que você assista esse vídeo com o pensamento voltado para o Senhor, que antes mesmo de você prosseguir com esse vídeo, se você tiver a oportunidade nesse momento de orar ao Senhor, de pedir a Ele que receba a palavra nesse momento, porque é muito importante, meu irmão, que Deus abra o seu coração e abra a sua mente e abra os seus olhos, os seus ouvidos, para que você ouça a mensagem dEle. Muito do que a gente fala, se isso não for, se não estiver aberto, se você não estiver receptivo, muito não vai entrar, meu irmão. Então ore a Deus verdadeira, seja sincero com Deus, haja de coração, peça a Ele: Senhor, me ilumina, Senhor, eu quero saber se eu estou ou não estou na igreja de Deus. O que é a igreja de Deus, meu irmão? O que é? Qual é a igreja de Deus, né? Nós vamos falar aqui, meu irmão, da igreja de Deus segundo a Bíblia, tá? As Sagradas Escrituras. Porque sabemos hoje que no mundo tem muitos deuses, né? Deuses. Existem muitas crenças, muitas religiões. E a gente não vai debater isso nesse vídeo, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que falaremos sobre o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, que se fez homem e habitou entre nós através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio até essa terra, que se fez homem, e por meio dele surge a igreja verdadeira de Deus. A igreja de Deus só surgiu, a igreja, né? Nós falamos que ela é de Deus, mas na verdade a igreja, ela pertence a Cristo, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja. Todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, de Jesus Cristo, somos membros individualmente do grande e maravilhoso, né, corpo de Cristo, que é espalhado universalmente por todo o mundo. Pelos irmãos que hoje estão, pelos salvos, né, que hoje estão vivos, e também formado por todos aqueles salvos que já subiram, que já assentaram os céus. Essa é a igreja de Cristo, meu irmão, que nós vamos falar nesse momento, tá? O que eu gostaria de colocar aqui agora, um versículo inicial aqui, que está lá em Atos, capítulo 4, versículo 11 e 12, tá? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então aqui está sendo falado pelos apóstolos, né? Que ele é a pedra que foi rejeitada por vós, ou seja, está falando para os judeus, para o mundo, né, que rejeitou Jesus Cristo. E ele é a pedra que foi rejeitada, né, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina. O que é cabeça de esquina? Pedra de esquina, né, pessoal? Na antiguidade, nas antigas construções, na época de Jesus, quando se ia fazer uma grande construção, para tirar o esquadro ali, né, para colocar a edificação no esquadro, se colocava num dos cantos ali da construção, uma pedra de esquina, que ela tinha uma face voltada para um lado
e a outra face voltada para o outro lado. A partir daí tirava tipo uma espécie de esquadro e toda a fundação, todo o prédio, né, ele era erguido, baseado e fundamentado nessa pedra de esquina. Se essa pedra de esquina está errada, toda a obra ia ficar errada. E essa pedra de esquina é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que foi rejeitado pelos homens aqui na terra. E é esse Jesus que eu estou aqui agora, meu irmão, falando para você, certo? A pedra de esquina que foi rejeitada. E é sobre essa pedra de esquina que nós temos a igreja de Cristo sendo formada, tá? Que falaremos sobre isso nesse vídeo. E olha só que importante o que eu estou falando agora, meu irmão, lendo para vocês o versículo 12 de Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. É somente pelo nome de Jesus Cristo, é crer em Jesus Cristo que podemos ser salvos, meus irmãos, que podemos fazer parte da igreja de Cristo, que é a igreja verdadeira de Deus hoje na terra, tá? Meu irmão, vou colocar agora um louvor para que você reflita sobre essa mensagem de hoje. Nesse momento, você pode elevar o seu pensamento a Deus e pedir a Ele orientação, discernimento, porque muitas vezes você está numa igreja, né? A gente chama de igreja, na verdade são denominações, tá, meus irmãos? Você está hoje numa denominação e aí você fica na dúvida se essa denominação é a igreja de Deus verdadeira ou não é. Então, nesse momento, escuta esse louvor do nosso irmão Hudson Albuquerque e reflita sobre isso, que nós já voltaremos na sequência com essa mensagem. Doce certeza, meu é Jesus, que perspectiva de herança em luz. Sim, sou herdeiro, a Ele vim e derramou seu Espírito em mim. Minha história canto assim: Cristo verteu seu sangue por mim. Minha história, minha canção, louvo a Cristo de coração. Me encontro hoje em sumo prazer, por simples fé eu já posso ver ao que comprou-me com tanta dor, divina obra de puro amor. Minha história canto assim: Cristo verteu seu sangue por mim. Minha história, minha canção, louvo a Cristo de coração. Vivendo agora em seu rico amor e sendo Cristo fiel pastor, a sua face vou contemplar, doce esperança a desfrutar. Minha história canto assim: Cristo verteu seu sangue por mim. Minha história, minha canção, louvo a Cristo de coração.
Muito bem, meu irmão, vamos continuar agora lendo a palavra do Senhor para meditarmos sobre esse tema, se nós estamos ou não na igreja verdadeira de Cristo. Nós já chegaremos a essa conclusão na sequência, tá? Aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus fala da igreja, talvez pela primeira vez na Bíblia, né? E ele fala no futuro. Olha só. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Ele está tendo uma conversa com Pedro, o apóstolo Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus vai edificar, quando ele está com os apóstolos, com os seus discípulos aqui, né? Ele está dizendo que edificarei no futuro, né? Porque a igreja de Cristo, ela começou a ser formada, né? Edificada, e tendo uma formação, o corpo de Cristo, a partir de Atos dos Apóstolos. Jesus Cristo precisou passar pela terra, ensinar os seus discípulos sobre a sua palavra, sobre a mensagem, a palavra de Deus, padecer na cruz, morrer, ser crucificado, ou seja, ser oferecido em sacrifício para perdão dos nossos pecados, de todos nós que somos pecadores, não temos nada para oferecer a Deus que nos liberte, né, do poder do pecado, da morte, nada que possamos fazer, somente mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, somente a partir do sacrifício de Jesus, após sua ressurreição, Jesus precisou ser ressuscitado. Depois dele ressuscitar, ele passou um período de 40 dias com os seus discípulos aqui na terra, passando mais alguns ensinamentos importantes para a formação da igreja de Cristo, a sua própria igreja, como ele falou aqui, né? Edificarei a minha igreja, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele ficou aqui trabalhando na formação da sua igreja, e após esse tempo ele subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, ele tinha prometido aos discípulos, né, que enviaria o Espírito Santo de Deus para habitar em cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, que confessamos, né, que Ele morreu por nós e que Ele é o único e suficiente Salvador que podemos ter, que não há nenhum outro nome abaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos. Quando a gente faz isso de coração, de verdade, meu irmão, não é para mostrar para alguém, para a igreja, ou dar uma de bonzinho, ou buscar alguma vantagem nisso, tá? Você tem que fazer isso por amor, por fé, por crer de verdade. Seu coração tem que ser verdadeiro, meu irmão. E no momento que você aceita Jesus como seu Salvador, tem fé, você recebe o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar em você agora. E nesse momento, no momento que você é salvo, você é uma pedra viva na construção da igreja de Deus verdadeira. Então, a partir desse momento, você é inserido no corpo de Cristo, e uma vez inserido ali, ninguém mais consegue tirar você daquela construção, meu irmão. Ninguém mais, nada mais consegue. Vamos continuar aqui ó, no Mateus 16, 18, a continuação, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Jesus Cristo edificará a sua igreja, né, sobre essa pedra, né, sobre a pedra angular, que na verdade é Jesus, é o cabeça da igreja. A cabeça da igreja, ela está nos céus, tá, meus irmãos? Ela está nos céus, à direita de Deus, intercedendo por nós, como nosso advogado, como nosso sumo sacerdote. Temos agora um representante nosso lá, que está diante de Deus, junto de Deus. E aqui na terra nós temos o Espírito Santo, todo aquele que é salvo, verdadeiro, porque qual é a igreja verdadeira de Deus? A igreja verdadeira de Deus, ela é composta, meus irmãos, por pessoas salvas. Cada um de nós, cada pessoa que é salva, que recebe a Cristo, ele recebe o Espírito Santo, ele é selado pelo Espírito Santo, e a partir de agora as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inferno não tem poder nenhum contra a igreja de Cristo. Certo, meu irmão? Então aqui começa a se configurar, né, a igreja verdadeira de Deus. A igreja que Jesus está formando. O versículo-chave desse texto, meu irmão, é o seguinte, ó. Está
Está aqui em Atos, capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Aqui Pedro estava pregando para uma multidão de judeus ali e tinha convertido naquele dia aproximadamente 3.000 homens, 3.000 almas tinham se convertido ao Senhor. Então o pessoal estava alegre, e estavam louvando a Deus, aqui no versículo 47, de Atos 2, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, agora presta atenção, meu irmão, no que eu vou falar agora, lendo aqui a palavra do Senhor, ó. E acrescentava o Senhor acrescentava, não eram os apóstolos, não era Pedro, João, Tiago, Filipe, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar, ou seja, aqueles verdadeiros, aqueles que tiveram fé genuína no Senhor, esses o próprio Senhor Jesus. Ou seja, meu irmão, para você fazer parte da igreja verdadeira de Deus, é necessário que o próprio Senhor Jesus te insira nela. Não é através de uma denominação, pastor, que ele vai te batizar, que ele vai te doutrinar, que você vai fazer parte agora do hall de membros da igreja, você vai fazer parte da igreja de Deus verdadeira, tá, meu irmão? Infelizmente, existem muitos professando fé, infelizmente muitos estão indo às denominações, e professam a fé em Cristo Jesus, mas eles não estão sendo verdadeiros. E é lamentável, isso é triste, meu irmão? É triste porque todos nós, eu estou aqui agora, fazendo um trabalho voluntário ao Senhor, querendo buscar almas que se convertam verdadeiramente ao Senhor, que venham fazer parte da igreja verdadeira de Deus, e que um dia nós nos encontraremos na eternidade, meu irmão. Esse é o propósito de Jesus ter vindo à terra, é o propósito dos apóstolos ter começado todo esse trabalho, de ser até martirizados, de sofrerem tanto, buscando converter almas, para que nós sabemos que pertencemos a um reino celestial, não pertencemos a este mundo. A igreja de Deus não pertence a esse mundo, ela pertence aos céus. O corpo de Cristo está aqui na terra, esses que estão vivos, que somos nós, pela graça do Senhor. Mas a cabeça, que é Cristo, está nos céus, nos aguardando. Em breve, o noivo se juntará à noiva num casamento eterno. Nós somos privilegiados, meus irmãos, de poder fazer parte da igreja de Cristo, a igreja de Deus verdadeira. E olha só que interessante que nós temos aqui em Atos, capítulo 17, versículo 24, tá? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, meus irmãos. Deus não habita nessas igrejas que estão sendo construídas, essas mega igrejas que estão sendo construídas aí, o pessoal falando e professando o nome de Deus, falando de Jesus, até mesmo mostrando curas, milagrosas, imposição de mãos, manifestação do Espírito Santo. Muito disso aí, meu irmão, infelizmente, não é obra do Senhor. Como eu falei para vocês, é Cristo que coloca cada um de nós, que somos uma pedra viva, na sua igreja. Cristo está edificando a sua igreja, e não homens estão edificando a sua igreja. É claro que existem muitos templos aí, alguns têm uma intenção boa de realmente pregar. Existem muitos pastores bem intencionados, que realmente estão ali buscando pregar o Evangelho, passar a mensagem do Senhor adiante, converter almas, ou seja, não converter, mas levar o Evangelho que venha a converter almas a Cristo, porque é Deus que encaminha as pessoas a Cristo, e é quando a pessoa, pela fé, crê em Cristo Jesus, ele é aceito, ele recebe o Espírito Santo e ele é incorporado à igreja de Cristo. Esse é o procedimento, meu irmão, tá certo? Eu vou mostrar para vocês na sequência aí, infelizmente é um lado ruim, que a gente tem que demonstrar. Mas como diz a palavra de Deus, Você lembra que quando Jesus Cristo, ele viu aquele comércio dentro do templo, na época lá em Jerusalém, onde a Bíblia demonstra que Jesus ficou muito irritado. Talvez o único local na Bíblia, eu não lembro de outro, que mostra Jesus perturbado, nervoso, derrubando as mesas daqueles mercadores, falando a eles que eles transformaram a casa do Senhor ali num grande comércio, num covil de ladrões, pessoas só interessadas em dinheiro. Não estavam na casa do Senhor ali
buscando a Deus, mas estavam querendo dinheiro, né, meu irmão? Jesus ficou irritado com aquela cena, né? Jesus demonstrou isso na palavra de Deus, ou seja, quando coisas que vão contra a palavra do Senhor deixaram o Senhor Jesus irritado, nós que somos discípulos de Jesus, que somos seguidores de Jesus, também devemos ficar irritados. Então a gente está percebendo hoje na mídia, né, meu irmão, nas igrejas aí, em muitas denominações, que eles estão mais preocupados com dinheiro, com poder, com a ascensão deles próprios, do que com o Senhor Jesus. Eu vou mostrar para vocês na sequência algo triste de mostrar, revoltante de mostrar, mas que eu preciso mostrar. Eu peço até desculpa se de repente eu ofender alguém de vocês que estão vendo esse vídeo, que de repente faz parte de uma denominação dessas aí. Eu tenho certeza que muitos que estão nessas denominações são sinceros de coração. Eles estão buscando ao Senhor. Eu não estou falando que todos estão buscando ao Senhor, porque, como diz a palavra de Deus, numa grande casa há muitos vasos, uns para a honra e outros para a desonra. Então tem uns ali que estão realmente buscando ao Senhor de coração, mas tem muitos que estão ali buscando interesses próprios, alguma satisfação pessoal, tá? Então vamos lá, vamos continuar lendo, meditando na palavra do Senhor aqui. Ó. Aqui em Efésios 2, dos versículos 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, estamos falando da igreja, meu irmão. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aquela pedra angular que coloca toda a construção da igreja de Cristo sobre o fundamento principal, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja, Jesus Cristo é a cabeça da igreja. É o noivo, já vamos falar um pouco sobre isso também. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ou seja, a igreja é um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados. Nós individualmente agora, meus irmãos, somos edificados para moradas de Deus em espírito. Ou seja, quando você é selado, quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus. Nesse momento você passa a ser templo do Espírito Santo. Você também é a igreja de Cristo. Só que você não pode ficar sozinho, né, meu irmão? Você faz parte de um corpo de Cristo grande, universal. Nós temos irmãos salvos espalhados por toda a terra. Toda a terra tem, certo? Em diversas assembleias, reuniões, igrejas, denominações, nós temos ali irmãos genuínos, salvos no Senhor, certo? E olha que interessante, meu irmão, aqui ó, na palavra de Deus, quando a gente tem aqui uma passagem em João 3, 27 a 30, o João Batista, né? O João Batista que batizava, que veio para abrir caminho para o Senhor, para o nosso Salvador Jesus, e ele está aqui no versículo 27, ele diz o seguinte, ó, a isso João respondeu, né, algum questionamento do pessoal que achavam que João Batista era o Cristo. Ele tinha muita autoridade no falar, realizava muitos batismos, convertia muitas pessoas ao arrependimento, né? Então muitos chegaram a crer que João Batista era o Cristo. E a isso João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. A pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu, tá? É do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. Quem é a noiva, meu irmão? A igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Nós, glória a Deus e graças ao Senhor, por termos o privilégio de fazer parte da igreja de Cristo. Mas que isso seja lá no seu coração, meu irmão. Lá dentro do seu coração. Não existe nenhum papel que comprove que você pertence à igreja de Cristo. Não existe nenhum certificado, nenhum diploma, nenhum documento que prove que você faz parte da igreja verdadeira de Cristo. Que você é a noiva de Cristo, você faz parte, né, da noiva de Cristo. É somente pelo Espírito, meu irmão. Quando você sentir paz, quando você sentir alegria no seu coração, paz, quando você se desligar desse mundo,
Ou seja, não ter preocupações muito com esse mundo não, que é tudo passageiro aqui. Mas você ter em mente que o que importa para você é que você está na igreja verdadeira de Deus. Que você pertence à noiva, faz parte da noiva de Cristo. Que um dia você estará junto dele no casamento. E olha só, vamos continuar aqui o versículo 29 aqui, ó. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Então, João Batista se enchia de alegria de ouvir a voz de Deus, de Jesus Cristo, né? Que é o próprio Deus. Ele se enchia de alegria de ouvir a voz, de ver Jesus se aproximando. Esta é a minha alegria que agora se completa quando Jesus estava diante dele. É necessário que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua, meu irmão. É isso que precisamos, nós como cristãos em Jesus Cristo. O que Jesus pregou, o que Jesus demonstrou para nós, foi humildade. Não foi crescer. Que nós cresçamos, não, é Jesus que tem que crescer. É a igreja de Cristo que tem que crescer. Ele é o Filho de Deus. Ele criou todas as coisas. Nós somos salvos mediante Ele. Não há nada que possamos fazer para nos achegarmos à igreja verdadeira de Deus, senão por Jesus, meu irmão. Então é Ele, a Ele, toda a honra, toda a glória, toda a nossa vida, tudo seja colocado diante dos pés de Jesus, o nosso Rei, nosso amigo. A partir se você faz parte da igreja de Cristo, você tem o privilégio de chamar o Deus Todo-Poderoso, que o mundo chama de Pai. Ele é o nosso Pai, por intermédio de Jesus, nosso Salvador. E João Batista, sendo um grande homem de Deus, precursor de Jesus, ele não é a noiva, ele é amigo do noivo. Nós temos um grande privilégio de poder fazer parte do corpo de Cristo. Iremos com Ele eternamente, meu irmão. Agora eu vou mostrar algo triste para vocês, infelizmente eu tenho que mostrar, meu irmão, aqui, ó, é bem rápido, tá? São coisas que acontecem na cristandade que nos envergonham, e talvez eu não deveria nem estar falando isso, mas se veio a mim, eu vou falar. Eu vou falar. Se veio a mim, eu vou falar. Certo? Então, é como aqui está dizendo, a igreja verdadeira de Deus, será que Jesus Cristo, ele, quando veio a esse mundo, ele veio no império, ele nasceu filho de um imperador? Ele poderia ter nascido filho de um imperador mais rico, mais poderoso da face da terra. Ele poderia ter nascido desse aí. Ele nasceu de um carpinteiro, de pessoas simples. Ele nasceu numa manjedoura, numa estribaria, junto a animais. Ele cresceu de forma humilde, de forma simples. Ele formou seus discípulos de forma humilde, de forma simples. Nunca almejou riquezas aqui nessa terra, porque ele sabe que tudo que Jesus pregou, nada fazia parte deste mundo. O que nós vemos hoje nas denominações, meus irmãos? Em muitas ditas igrejas de Deus, ainda falo na igreja de Deus, e levando milhões e milhões de pessoas para esse caminho. Olha só o que diz aqui, olha só, meu irmão, aqui, ó, a gente pegou aqui, ó, uma parte de uma filmagem de uma dessas denominações, que tem aí milhões de seguidores, é uma das maiores do mundo, né? Dos maiores do mundo. E veja se realmente Jesus Cristo, o nosso Senhor, e os discípulos, e a própria igreja, e os pais da igreja, se eles ostentavam esse luxo todo que essas igrejas hoje estão demonstrando. Eu estou apresentando para vocês, irmãos, imagens dessa igreja aí, porque de alguma forma veio até mim. E eu peço desculpas se de repente estou ofendendo alguém, mas é a realidade, meu irmão. Essa é só um exemplo que eu estou dando, existem muitas outras, tá? Existem muitas outras aí, na televisão aberta, na televisão fechada, na internet, nos templos espalhados pelo mundo, juntando milhões e milhões de pessoas, tirando recursos de pessoas simples que passam necessidade em casa, deixam de pagar até remédios, tratamentos médicos de doenças, deixam de pagar necessidades fundamentais das suas vidas para pagar lá dízimos, dar dinheiro, levantar ofertas e coisa, dinheiro, para esses caras aí estarem ostentando, andando em carros luxuosos, andando aí no bom e no melhor, ganhando salários astronômicos, salários maiores até do que
do que presidente da República, meu irmão. Tem pessoas que estão aí representando Deus, a igreja de Deus, que ganham mais do que presidente, do que senador, do que governador, que ganham mais do que executivos de multinacionais gigantescas, ostentando, meu irmão. Esses são representantes de Deus? Esses que colocam esses escritórios chiques, com essas mobílias de última geração, sem sequer um versículo bíblico citado na parede, sem você ver uma Bíblia em cima de uma mesa, sem você ver nada que represente o reino de Deus. Aliás, nada daquilo representa mesmo, né? O reino de Deus. Aquilo representa o reino do diabo, o reino dos infernos. Aquilo representa a coisa do homem maligno, porque o homem aqui nessa terra, o que ele quer? Ele quer isso aí mesmo. Ele quer mostrar ali luxo, ele quer mostrar riquezas, ele quer mostrar que o inferno não existe, que é a invenção do homem, nada disso tudo é besteira, que o paraíso é aqui mesmo onde nós estamos, aqui nós vivemos o paraíso, vivemos o inferno, e que temos que aproveitar tudo aqui. Somos representantes de Deus, somos representantes do Senhor, mas aqui nós podemos ter o paraíso aqui, por que não? Por que não podemos ter carros importados, ganhar altos salários, e em cima de pessoas simples, que passam necessidade no seu dia a dia? Então é isso, meu irmão, que eu estou falando para você. Essas são igrejas verdadeiras de Deus? São muitas, tá? Você está vendo aí. Que Deus abra os seus olhos, meu irmão. Que Jesus Cristo tenha misericórdia de você. Agora veja o que diz aqui a palavra de Deus. O que é a verdade nisso tudo aí, tá? Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 20. Olha o que diz Jesus. Jesus, o Rei dos Reis, que está sentado aos céus, à direita de Deus, e não são essa corja que está aqui embaixo, achando que são alguma coisa, porque os Reis dos Reis está lá. E esse Jesus que esteve aqui na terra, que mostrou para nós como que era, ele diz o seguinte, ó, as raposas têm covis, e as aves dos céus, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha carro importado. Ele não tinha uma mansão. Ele poderia, com certeza. Ele é dono de todo o universo, cara. Mas o que ele mostrou para nós? Qual o exemplo que Jesus demonstrou para nós, meu irmão? Humildade. Humildade. Simplicidade. Verdade. Amor. Amor. Amor pelas pessoas. Amor pelos doentes. Amor pelos necessitados. Isso que Jesus demonstrou para nós. Não foi essa ostentação que a gente vê por aí, infelizmente, lamentavelmente. Continuando aqui, só para a gente já estar caminhando para o final, meu irmão, aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 21, tá? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são os seus. O Senhor conhece o nosso coração. E qualquer que profere o nome de Cristo, e qualquer que profere o nome de Cristo, afaste-se, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para desonra. É isso aí, meu irmão. Numa grande casa, essas grandes casas que você vê, esses grandes templos aí, tem muita coisa para desonra do Senhor. Louvo a Deus, creio a Deus, tomara a Deus que ali tenham vasos de honra, né? Pessoas que estejam buscando. Como eu falei para você, existe muitos ainda que estão trabalhando de forma honesta, de forma verdadeira, de forma sincera. Que o Senhor coloque na vida de vocês essas pessoas, essas igrejas, esses homens, mas que você não caia em muitos desses que estão aí, tá, meu irmão? De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Se alguém se purificar dessas coisas aí, ó, dessa imundícia que nós estamos vendo nesse mundo aí, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Aí esse vaso vai ser usado para uso idôneo, de honra, falando da verdadeira salvação que é Cristo. Mostrando quem foi Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que um dia virá aqui e mostrará para esse mundo, para esses malditos que estão por aí, né? Quem é o verdadeiro Rei? E vai colocar esses caras aí por escabelo dos seus pés. Todos serão derrotados, já estão derrotados, né?
Mas nesse mundo, quem prevalece é o príncipe das potestades, o diabo, Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. E essas pessoas estão pintando e bordando, aproveitando-se disso aí. Só que nós somos uma bolha, né, meus irmãos? Nós somos uma comunidade dos céus aqui dentro da terra, dessa terra aqui. Por isso devemos olhar para cima sempre, tá? Dono do Senhor e preparado para toda boa obra. E aí, finalizando, meus irmãos, é uma coisa que me deixou muito, que ainda me deixa, tá? Um pouco aflito, mas eu não estou mais, tá? Glória ao nosso Senhor Jesus por isso, porque eu descanso nele. O Espírito Santo conduz os meus passos. Ele me coloca aonde eu devo estar. Eu coloco Deus à frente de tudo, eu coloco Jesus e o seu Santo Espírito para guiar. Porque o que eu estou falando para vocês, meu irmão? É que nós não deixemos, olha o que está escrito aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, na versão NVI, nova versão internacional. Não deixemos de reunir-nos como igreja, ou como assembleia, ou como uma reunião, segundo o costume de alguns, mas encorajamo-nos uns aos outros, ainda mais, presta atenção, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia, meu irmão? O dia da volta de Cristo. Nós estamos vendo que o dia da volta de Cristo está próxima. Ela pode acontecer hoje, nesse momento, daqui a pouco, hoje. Pode acontecer amanhã. Nada mais impede a volta de Jesus. Todos os sinais que ele colocou foram cumpridos. Coisas piores vão acontecer nesse mundo ainda, mas a igreja de Cristo não estará aqui. A noiva estará junto do Senhor, do noivo. É o que promete a palavra do Senhor, meu irmão. Então você que está em Cristo Jesus, que é salvo, que verdadeiramente aceitou Jesus, descanse no Senhor, repouse no seu descanso, né? Lembre-se que Jesus falou, né? Todos que estáis cansados e oprimidos, né? Vinde a mim, porque o meu jugo é leve, né? Meu jugo é leve. Eu que sou manso e humilde, ali você vai encontrar descanso, a paz do Senhor Jesus. É isso que eu desejo a todos vocês, meu irmão, minha irmã em Cristo, e que você ainda que não é convertido ao Senhor Jesus, possa ter aprendido aqui nessas palavras do Senhor aqui que foi colocada para você, meu irmão, o que é o que representa e o que é a verdadeira igreja de Deus. E que você possa vir fazer parte, como uma pedra viva, desse grande edifício, desse grande corpo, que é o corpo de Cristo. E que, junto comigo e com milhões de santos espalhados por todo esse mundo, nós possamos um dia nos encontrar com Jesus, lá nos céus, e podemos passar a eternidade junto do bem, onde esse mal, essa maldade, essa corrupção, essa imundícia, essa injustiça, tudo que a gente está vendo nesse mundo que não presta para nada, tudo isso passará, meu irmão. E um dia nós estaremos numa situação que somente a fé nós podemos enxergar. Pela fé, somente pela fé. O justo viverá pela fé. Muito bem, meu irmão, se Deus permitir, se o nosso Senhor Jesus desejar isso, na próxima semana estaremos aqui com mais uma mensagem da palavra do Senhor. Isso se Jesus permitir, né? Se Ele não vir antes e nos arrebatar. Mas se isso acontecer, glória a Deus, já estaremos aonde queremos, aonde buscamos e aonde almejamos. Um abraço, meu irmão, fique na paz do Senhor, que Deus o abençoe. Tchau, tchau.